Então aqui a gente tem a oitava questão do segundo capítulo. A superfície de uma esfera de raio A se encontra carregada com uma densidade superficial constante, sigma. Esse sigma aqui é usado quando a densidade é superficial, né? Então aqui não é um volume, é só a casca esférica. Eu já até fiz a representação de toda a situação aqui, né, no TIC-Z. Então até aqui tem uma informação. Primeira pergunta: qual é a carga total quelinha da esfera? Então a primeira coisa que eu vou responder aqui. Depois, né, encontrar a força exercida por essa distribuição de carga sobre uma carga pontual Q, aqui, situada sobre o eixo Z, para o caso em que Z maior que A e para o caso em que Z menor que A. Ou seja, o enunciado aqui pede a força que essa distribuição de carga vai exercer quando o Q estiver fora ou quando o Q estiver dentro, no interior, né? Porque isso aqui é uma esfera oca. Então a gente vai ter que apresentar os dois resultados. Mas primeiro a gente vai calcular a carga total quelinha da esfera. Por ser constante, é muito fácil calcular isso daqui. A gente vê o seguinte: a carga total sobre a área, já que é a densidade superficial, né, sobre a superfície, é igual ao sigma. Então, essa daqui é a forma com que a gente encontra a densidade, né, a carga sobre a área. Eu multiplico essa área aqui e eu tenho que a carga é igual a área da esfera, que é 4πr², e aqui vezes o sigma, né? Então pronto, já encontrei essa resposta aqui, porque aqui está falando que a distribuição de carga é constante. Mas quando ela não for constante, quando a distribuição, quando a densidade de carga depender da posição, por exemplo, se um polo da esfera tiver mais carga do que o outro polo, então não vai ser assim que vai ser calculado, né? Então vou calcular usando integração, a gente vai obter esse mesmo resultado. Então vou calcular usando integração, né? A gente vai obter o mesmo resultado, só que calcular por integração é a forma mais geral, né? Vai servir para qualquer densidade de carga. Então a gente começa partindo de que a carga total é a integral sobre a carga de quelinha, né? Então pega um elemento de carga e integro sobre a superfície. Aí eu vou contar toda a carga da superfície. Só que esse dq é obtido através desse elemento de área aqui, ó. Então o que eu vou desenhar de vermelho, essa areazinha aqui é um elemento de área, né? Então o dq' é o sigma dA. Aqui eu vou colocar uma linha, né? Porque mantendo a convenção que o livro faz, tudo que for relacionado com a carga de fonte, eu coloco uma linha, né? Por isso que aqui esse θ tem uma linha que ele está localizando o vetor R' que localiza a carga de fonte. Aqui o φ' também faz parte disso. E esse dA é o seguinte: a gente pode lembrar das questões anteriores, né, que a gente tinha um elemento de volume e aqui tinha outra dimensão, que essa daqui era um dr'. Então o elemento de área vai ser quase igual ao elemento de volume, com a diferença que não vai ter o dr lá, né? Então, para obter o tamanho desse lado aqui, basta a gente pensar que aqui tem uma circunferência, né, que vai lá por trás, aí volta aqui. Então a gente vê que tem uma circunferência aqui em cima. Essa circunferência tem um raio. É um raio que vai daqui até a vertical aqui. Esse raio é a projeção desse R' aqui, né? Levando em consideração esse ângulo. Então a gente vê que tem um triângulo aqui, que é essa parte. Aqui a projeção é ortogonal, né? Aqui tem um cateto.
o R' é a hipotenusa e a gente quer saber a medida desse outro cateto, né? Só que a gente pode, se a gente tem a hipotenusa e o ângulo, a gente usa o seno, né? Então, a medida desse lado é um R' seno θ'. Agora, se eu olhar por cima, eu vou ter aqui a circunferência em laranjado. Eu vou ter o raio da circunferência, que é o R' seno de θ'. E eu quero calcular esse segmento aqui. Então, esse segmento eu obtenho fazendo uma variação aqui no ângulo, né? Então, aqui tem um ângulo dφ. Tá vendo o ângulo aqui embaixo? Então, se eu projetar esse raio aqui, ele vai ter essa projeção. Então, aqui eu tenho que fazer uma variação dφ, né? Para contemplar esse arco de circunferência aqui. Então, se a gente tem o raio e tem o ângulo, esse arco aqui é igual ao raio R' seno θ a dφ'. Então agora a gente já tem a medida desse lado aqui, certo? Agora aqui em verde a gente tem que encontrar a medida desse outro lado. A gente vai pensar da mesma forma aqui, né? Pensando que tem uma circunferência, só que agora é essa. Essa circunferência que vai daqui até lá embaixo, ela vai lá no outro lado, por trás, e volta aqui. Então, o raio dessa circunferência é o R'. A variação em ângulo para contemplar essa medida aqui é um dθ'. Então, o produto do raio pela variação do ângulo, a gente tem essa medida como R' dθ'. Então, o produto dessas duas dimensões aqui dá o dA, né? Então, o dA que a gente encontra, na verdade o dA' é R' ao quadrado, está aqui, seno de θ', dθ', dφ'. Então, agora a gente também precisa dar os limites de integração, né? Porque a gente tem o dA' para substituir aqui. Então a gente já pode substituir o dQ' aqui nessa integral, só que a gente tem que dar os limites de integração, que agora não é mais uma integral sobre Q, é uma integral sobre θ' e sobre φ'. Então o θ está medindo aqui, ele vai partir daqui e vai até a parte de baixo aqui. Ele vai até quando o θ vale π. Ele não vai passar para lá, porque a parte de lá da esfera vai ser contemplada quando esse φ aqui, que ele cresce daqui para lá, ele passa lá por trás, que ele vai dar uma volta, que o φ' aqui ele vai de 0 a 2π. Então dessa forma é garantido que toda a área da esfera vai ser coberta, né? Então a gente vai ter aqui o θ' entre 0 e π, e o φ' entre 0 e 2π. Então aqui a gente vai fazer a substituição agora. A integral mais externa é em relação a φ, né? Então de 0 a 2π. A integral mais interna em relação a θ', né? Que é de 0 a π. O dq ele é um sigma. dA', né? Tá aqui o dA'. R' ao quadrado, seno de θ', dθ', dφ'. Então aqui eu já posso tirar o sigma da integral, né? Essa integral mais interna. Só um detalhe aqui que eu deixei passar é que esse R' ele não varia. O tamanho dele, né? Ele, como é que é uma casca esférica, então ele só vai valer o raio. O raio é A, né? Essa esfera aqui, onde está falando, tá aqui, ó, de raio A. Então, onde tem R', aqui, aqui e aqui essa projeção é tudo o A, o raio da casca esférica.
Então vou substituir na próxima linha aqui. Esse a é constante, então já vou tirar também a ao quadrado. Então sobra a integral de seno de θ', d φ'. Como a integral mais interna de 0 a π seno θ', d θ' é uma constante perante a integração em φ, eu posso tirar essa integral toda de dentro da integral em φ. Então vou ter uma integral de 0 a 2π d φ' e a integral de 0 a π seno de θ', d θ'. Então eu copio aqui a ao quadrado, aqui vai dar φ, né, essa integral, avaliado de 0 a 2π, então é 2π menos 0, a integral do seno é menos cosseno, então vai ser menos cosseno de π, menos do teorema fundamental do cálculo, menos da primitiva, e agora eu vou ter o cosseno de 0. Então isso daqui dá 2π sigma a ao quadrado. O cosseno de π é menos 1, com esse menos aqui vira 1. O cosseno de 0 é 1, com esse menos fica menos 1, com esse menos aqui fica 1. Então aqui dá 1 mais 1, 2. Então o resultado é 4π ao quadrado sigma. Então isso daqui é a área da esfera. É o mesmo resultado lá de pensar como da primeira forma. Então, essa primeira parte aqui da questão, qual a carga total Q' da esfera, está respondida aqui. Agora a gente vai encontrar a força exercida por essa distribuição de carga sobre uma carga pontual Q, né, e a gente vai avaliar dentro e fora. Então a gente tem que começar destacando alguns... Eu vou apagar tudo isso daqui em cima da imagem, né, para ficar uma imagem mais limpa. Então a gente vai precisar da medida desse R aqui. Então a gente vai precisar entender bem esses vetores aqui, porque agora a gente vai calcular a força, né? Esse R sem linha é o vetor que localiza a carga de prova. Ele é dado como um R versor, né? Só que essa medida daqui para cá vale Z. Então, ele é um Z e o versor que localiza essa carga é um versor paralelo ao versor do eixo Z. Então, eu coloquei isso aqui. Esse Z aqui, que é o módulo desse vetor, que a gente vai comparar com o raio. O R', que tudo que tem linha, que é a nossa convenção aqui, está relacionado à carga de fonte. O R' ele é dado somente por R' versor de R'. A gente vê aqui que se somar o R', soma vetorial desse R' mais o R'zão, isso aqui vai ser igual a partir daqui e até o Q, que é o R'. Quer dizer, que é o R pequeno. Então eu posso isolar esse R'zão. Então ele é o R menos o R'. Então vou substituir isso daqui aqui. Então vou ter que esse R aqui é Z versor de Z menos R' versor de R'. E eu também preciso do módulo dele, né? Que o módulo dessa distância aqui, entre a carga de fonte e a carga de prova, vai entrar na lei de Coulomb. Então eu vou fazer da seguinte forma. Vou fazer em um canto aqui em cima que o R sem a seta em cima, né, que é para falar que é o módulo, é igual ao produto escalar de R por R mesmo, elevado a 1 meio. Então eu vou substituir aqui esse R por esse Z versor menos R', R versor, né? R' versor escalar com isso daqui, né? Elevado a 1 meio. Então, esse produto aqui é o seguinte, eu vou ter esse termo vezes esse termo, né, que dá Z ao quadrado. O produto aqui escalar entre esses versores vai dar 1. Aqui tem esse menos R com esse menos R, né, vai dar mais R' ao quadrado.
porque o produto escalar entre esses dois versores também vai dar 1. E o sinal de menos vai simplificar aqui. E eu vou ter o produto cruzado, né? Esse vezes esse aqui. E esse vezes esse. Então, menos 2 vezes um módulo, vezes outro módulo, vezes o produto escalar entre eles, que é o R versor escalar com o Z. E aqui 1 meio. Então agora eu já posso vir para cá e colocar o módulo, né? Porque esse produto escalar aqui entre versores vai ser o módulo de um vezes o módulo de outro, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Só que o módulo de cada um individualmente vale 1, porque eles são versores, né? E o ângulo entre o versor de R' e o versor de R é o θ'. Então, eu vou ter Z ao quadrado mais R' ao quadrado menos 2Z R' cosseno de θ' elevado a 1 meio. Outra coisa que eu preciso também é o versor, né? Então, o versor de R é o vetor R sobre o módulo de R. Uma outra forma de eu obter já mais fácil esse módulo aqui do vetor R, né? É ver aqui que ele está em um triângulo, onde um lado é R, o outro lado é R' e o terceiro lado aqui é o Rzão, né? Então a lei dos cossenos diz que se eu tenho dois lados e um ângulo entre esses dois lados, eu consigo obter o terceiro lado, que é igual ao módulo desse ao quadrado, está aqui o R ao quadrado, mais o módulo desse ao quadrado, está aqui Z ao quadrado, menos 2 vezes o produto de um lado por outro, vezes o cosseno do ângulo entre eles, está aqui cosseno de θ'. Então isso aqui já sai direto pela lei dos cossenos, né? Que é tudo isso daqui é igual a esse lado ao quadrado, ao tirar a raiz quadrada de ambos os membros, e obtenho esse elevado a 1 meio aqui. Então, agora eu já posso começar a aplicar a lei de Coulomb. Se eu vou calcular uma força, eu começo com a integral de um diferencial de força. Então, esse elemento de força é o seguinte. Eu vou ter um elemento de carga interagindo com uma carga, né? Então isso vai dar um elemento de força. Então eu vou somar, ou seja, integrar sobre toda essa superfície. Aí eu vou contar a força exercida por toda essa área aqui. Então, se eu tenho um dF, alguma coisa dentro da lei de Coulomb, vai ser um elemento também. E que nesse caso é um elemento de carga, né? Da carga fonte. Então, isso daqui é igual a uma integral sobre 1 sobre 4π ε0 vezes o produto das cargas. Essa carga aqui, vezes a carga dQ', que é a carga aqui dessa área, sobre o módulo ao quadrado da distância entre eles, que é a distância dada por esse vetor R, na direção desse vetor, né? Porque isso aqui é tudo vetorial. Agora eu vou fazer algumas substituições, né? Por exemplo, aquilo que eu escrevi no começo dessa questão aqui, que o dQ' é igual o sigma dA', está valendo. Então eu vou substituir esse daqui por isso daqui. E o dA eu já tenho aqui, né? E eu já tenho os limites de integração também, porque aqui onde eu calculei a carga por integração foi nessa geometria aqui. Então tá tudo válido ainda para essa integral, né? Outra coisa que eu vou fazer é substituir esse versor pelo vetor sobre o módulo. Então aqui tem r ao quadrado, já vai ficar r ao cubo. E aqui em cima vai ficar o vetor r, não mais o versor. Então vou fazer essas substituições e já colocando o que é constante aqui fora da integral. Esse Q é constante. Aqui no dQ tem o sigma, que é constante. E outra coisa aqui é que esse R' ao quadrado é um A ao quadrado, né? Porque A é o raio dessa casca esférica. Então esse raio também é constante. Ele está dentro do dA e o dA está aqui no dQ. Então eu posso tirar essa carga, essa densidade, o A ao quadrado, o 4πε0
Aí eu vou ter a integral, né, em relação à φ', que é a mais externa. Então uma integral de 0 a 2π. Depois uma integral de 0 a π, que está aqui o limite de integração em θ. Então aqui falta colocar o resto desse dq', né? O sigma já foi e o dA vai ser agora essa parte aqui, porque o a ao quadrado já sai da integral. Então agora aqui eu vou colocar logo esse vetor, né? O r vetor sobre o r módulo, né? Que eu vou substituir aqui esse vetor, então apareceu o r vetor. Só que eu vou logo terminar de fazer essas substituições aqui, que eu vou pegar esse r' ao quadrado, ele vai virar a ao quadrado, certo? Então vou até apagar aqui. E esse r' também, ele vai ser um a, porque aqui ele vale a, porque ele não vai variar, né? Então o vetor r', que localiza a carga fonte, é um a na direção de r'. Então aqui nessa substituição coloca isso. E aqui então eu vou ter um z ao quadrado mais a ao quadrado menos 2z a', ou só a nesse caso, né? Cosseno de θ. Pronto, agora está tudo substituído, né? Até mesmo aqui. Então vou começar aqui por esse r, né? Que ele é um z vetor menos a r' versor, né? E agora aqui o Q já está fora da integral. Agora o dq, o sigma já está fora da integral. E aqui no dA, o a ao quadrado já está fora da integral. Falta seno de θ, dθ', dφ'. E aqui no denominador, eu já tinha um r ao quadrado, né? Mas quando eu fiz essa substituição, eu ganhei mais um módulo lá embaixo. Então vou ter um r ao cubo. Só que o r já vale uma quantidade elevada a 1 meio. Então essa quantidade aqui entre parênteses vai ficar elevada a 3 meios. E assim eu fico com z ao quadrado mais a ao quadrado menos 2az ou za, tanto faz. Cosseno de θ' elevado a 3 meios. Então aqui talvez eu tenha feito muito rápido, fazendo várias substituições. Se não tiver ficado claro, por essa explicação aqui no vídeo, basta olhar no PDF que lá está feito com mais clareza, né? Então é a partir dessa equação aqui que a gente vai trabalhar. A primeira coisa que a gente vê de inconveniente aqui é que tem quantidades vetoriais aqui nessa integral. E eu posso decompor isso, né, em 3 parcelas com componentes ortogonais. E aí eu calculo os escalares, que são as componentes, né, individualmente, e depois volto com elas para uma equação vetorial. Eu pego a equação fq e escrevo ela como fqx na direção do versor de x mais fqy na direção do versor de y mais fqz na direção do versor de z. Então, o que eu vou calcular é cada um desses escalares aqui, fqx, fqy, fqz, individualmente, e depois substituir aqui. Mas para eu obter o fq, a partir desse f, a primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer um produto escalar entre essa equação e um versor de x. Aí eu obtenho isso, que equivale a projetar esse vetor na direção de x. Aí eu repito isso para a direção de y e para a direção de z. Acontece que quando eu fizer o produto escalar entre esse vetor e um versor de x, por exemplo, eu vou ter ele atuando aqui nesse parênteses, que aqui está concentrado na natureza vetorial. Então aqui eu vou ter uma distributiva do produto escalar por x, pelo versor de x. Então o versor de z vezes o versor de x é fácil saber porque eles são da mesma base. Agora aqui tem um versor das coordenadas esféricas, vezes um versor de uma coordenada retangular. Então isso não vai ser tão simples falar assim de cabeça. Então é bom que a gente determine
esse versor em coordenadas esféricas, né, em termos dos versores da base retangular. Então, é isso que eu vou fazer aqui rapidamente, né? Então, o versor R', a gente pode considerar esse aqui, ó. Só que ele tem módulo 1, né? Então, eu vou projetar aqui nesse plano. Essa daqui é a projeção. Para fazer a projeção, eu uso esse ângulo aqui. Então, por enquanto, isso daqui vale o módulo disso, que é 1 vezes o seno desse ângulo. Então, seno de θ' é o tamanho, é esse comprimento aqui. Aí depois eu projeto isso aqui no eixo do x, né? Usando esse ângulo φ'. Então, isso daqui vale a seno de θ', cosseno de φ'. Então, eu venho aqui e escrevo que o versor de R' em x, ele vale seno de θ', cosseno de φ'. E em y é só pegar essa parte e projetar aqui. Então, essa primeira projeção eu projeto aqui em y, usando esse ângulo φ, né? Então, esse lado aqui vale o seno de θ', seno de φ', na direção de y, né? Então, mais o seno de θ', seno de φ' na direção de y. Esse que na direção de z é o mais fácil. É só pegar o versor e projetar direto aqui na direção de z, né? Que usando esse ângulo e o módulo desse versor que é 1, sai de imediato que isso daqui vale o cosseno de θ'. Então, em z, esse versor aqui vale cosseno de θ'. Então, agora, quando a gente tiver um versor de x, y, z multiplicando o versor de R', a gente já sabe como proceder. Então, primeiro eu vou obter esse fqx da seguinte forma. Fqx é igual ao vetor fq, produto escalar com o versor de x, isso aqui é igual. Aí eu vou repetir aqui, o fq, isso daqui, vezes produto escalar com versor de x. Só que aqui tem várias quantidades que são escalares, né? E o produto escalar não vai se importar com isso, vai atuar direto aqui nesse parênteses. Então vai ter uma distributiva. Então vou ter o versor de z e o versor de R' vezes o versor de x, e aqui o versor de R' vezes o versor de x. Então é isso que eu vou copiar logo aqui. Então a gente obtém isso daí, né? O produto escalar entre o versor de z e o versor de x é de imediato zero, porque eles são ortogonais, né? O produto escalar entre o versor de x e o versor de R', eu tenho que olhar para cá. É como se eu tirasse o produto escalar aqui dos dois lados, né? E aqui eu iria fazer uma distributiva com o produto escalar de x em cada uma das parcelas. O versor de x vezes o versor de z iria zerar, como aconteceu aqui. Da mesma forma, o versor de y vezes o versor de z iria zerar, porque eles são ortogonais. E o versor de x vezes o versor de x dá 1. Né? Então, o que restaria aqui desse produto é o seno de θ', cosseno de φ'. Então, vou recopiar essa parte aqui, fazendo essa substituição. Aí a gente obtém isso daqui, né? Em relação à integração mais externa, que é a de φ, eu só tenho esse cosseno de φ aqui. Nada mais aqui nesse integrando depende de φ. Então, primeiro que esse cosseno de φ' não depende, ele é uma constante em relação a essa integração em θ'. Então, ele pode ser da integral. Ele ficaria aqui, né? Aí, tudo aqui entre a integral de 0 a π até a simbologia aqui do dθ', nada disso aqui dentro dependeria de φ'. O que eu quero falar com isso é o seguinte: se a gente não tem uma dependência aqui dentro de uma integral dupla ou dentro de uma integral tripla,
a gente pode sempre separar as integrais, né? Então, é isso que eu vou fazer aqui agora. Eu também já vou tirar como uma constante, né? Esse menos A aqui. Então vai ficar menos que sigma A ao cubo 4π epsilon zero. O que eu estou falando é o seguinte. Eu posso fazer a integral de 0 a π de seno ao quadrado de θ' d θ', z ao quadrado mais a ao quadrado menos 2, za cosseno de θ' elevado a 3 meios, vezes a integral de 0 a 2π do cosseno de φ' d φ'. Então, isso daqui é válido porque isso daqui é uma constante em relação a essa integral, né? Ela poderia entrar na integral. E esse cosseno de θ' é uma constante em relação à integral. Então, quando ela estivesse aqui, ele poderia entrar dentro dessa integral e voltaria para essa situação aqui, né? Então, é sempre bom separar a integral, que a gente converte uma integral dupla em um produto de duas integrais simples. Nem sempre isso é possível, claro. Aqui vai ser muito útil porque eu vou pegar essa parte aqui e separar para resolver aqui do lado. A integral do cosseno, né, é o seno de φ' avaliado de 0 a 2π. Então isso vai ser igual ao seno de 2π menos o seno de 0. Esse seno de 2π é 0, esse seno de 0 também é 0, 0 menos 0, né? Então isso aqui resulta em 0. Então eu volto com esse 0 e substituo aqui no lugar nessa integral. Então não importa o resultado dessa integral aqui, vai ser multiplicado por 0, né? Então toda essa componente, fqx, é igual a 0. Então a gente já descobriu esse primeiro escalar aqui. Falta fazer isso com esse outro e com esse outro. Aqui no caso eu mostrei matematicamente zerando a dependência em x dessa força. Mas a gente também tem um argumento físico para isso. Quando a gente olha aqui na casca esférica, a gente vê que existe uma área que está gerando essa força. Mas a gente pode encontrar uma área simétrica lá atrás que vai estar gerando uma força aqui também, nessa direção, nessa e nessa, né? Essa daqui vai ser decomposta também aqui nessa direção, vai ter uma componente para lá, já que ela está aqui desenhada no primeiro quadrante, e essa aqui está no primeiro octante, essa aqui está desenhada no octante de lá, e também ia ter uma componente para cá. Então, essa aqui se anula com essa daqui se anula com essa, e a integral e a componente z se soma com essa daqui. Então, para cada área que eu encontrar, eu vou poder exibir uma área simétrica em que as componentes vão se anular com exceção da componente z. Então, aqui por esse argumento de simetria, eu já sei que esse escalar aqui também vai ser nulo, certo? Eu poder até usar esse argumento no começo da questão, dependendo do avaliador, se ele permitir ou não, e nem calcular essa contribuição nem essa, e calcular direto essa. Porque quando eu calculo essas duas, eu vou ver as duas zerando, né? Então, que é o que eu vou fazer agora com fqy. Mas aqui, em fqy, vai acontecer uma situação muito parecida com essa daqui de fqx, com a diferença em que o versor que vai estar multiplicando aqui vai ser o de y. Então vou só recopiar essa primeira parte, trocando aqui onde tem o versor de x pelo versor de y. Então eu obtenho isso daqui. E aqui eu já posso ver de imediato, né? Esse produto escalar entre esses dois versores ortogonais dá zero. Entre o versor de r' e o versor de y, eu tenho que olhar aqui com mais calma, né? Então vou pegar o versor de y e fazer uma distributiva em relação ao produto escalar. Então vou ter o produto escalar entre x e
o versor de y vai dar 0. Entre z e o versor de y também vai dar 0. Entre y e o versor de y aqui vai dar 1. Né? Então o resultado desse produto vai ser seno de θ', seno de φ'. Então vou voltar aqui e recopiar essa linha de equação aqui, substituindo esse produto aqui pelo seno de θ', seno de φ'. Então, agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui em cima na hora que eu separei essas integrais. Né? Eu vejo aqui que em relação a φ', a única coisa que tem é esse seno de φ'. E nada mais, né? Não tem assim uma dependência cruzada, não tem uma dependência em φ' aqui nesse denominador, de forma que não deixa separar. Como dá para separar? Eu vou separar em um produto de duas integrais. Né? Já tirando esse menos a aqui como constante, colocando aqui. Agora eu separo essa integral aqui ao lado para eu resolver e voltar com o resultado dela aqui. A integral do seno é o menos cosseno, avaliado nesse caso entre 0 e 2π. Né? Então vai ser menos cosseno de 2π. Agora tem esse menos aqui do teorema fundamental do cálculo, esse menos aqui da primitiva, cosseno de 0. Então, o cosseno de 2π dá 1, com esse menos aqui fica menos 1. O cosseno de 0 dá 1, com esse menos dá menos 1, com esse outro menos dá mais 1. Então, fica menos 1 mais 1, que é igual a 0. Então, vai ser 0 vezes isso daqui, né? Que não importa o resultado dessa integral, vai ser multiplicada por 0. Então, toda essa componente em y, 0, como a gente já tinha conversado antes. Né? Então agora eu vou calcular a FQZ dessa mesma forma aqui. Aqui tem um erro, que esse FQY, ele foi falta de atenção, né? Ele é um escalar. Então aqui agora, FQZ igual o produto escalar entre FQ e o versor de Z, né? Que vai ser igual eu copiar essa parte aqui e trocar onde tem o versor de y por o versor de z. Então, terminei de substituir aqui. Esse produto, pela primeira vez, não vai zerar, né? Dá 1. E o versor de R' com o versor de z, eu vou voltar aqui em cima para conferir, né? Então, essa parte vai zerar, essa parte vai zerar, e aqui vai ser versor de z vezes versor de z, vai dar 1, vai sobrar o cosseno de θ'. Então, vou voltar aqui e reescrever essa parte, substituindo esse produto por cosseno de θ'. E agora eu vejo aqui que o integrando não tem nada que dependa de φ', né? Então, tudo isso daqui é uma constante perante essa integração mais externa. Então, posso tirar tudo isso da integral, vai sobrar só a integral de 0 a 2π de d'. Então, eu já vou recopiar aqui, que errou a ao quadrado sobre 4π ε0. Mas nessa integral, que eu de 0 a π, em relação a θ', eu já vou logo fazer uma substituição. Eu vejo aqui que eu tenho uma função e aqui eu tenho a derivada dela vezes um diferencial. Então, vou fazer u igual a cosseno de θ'. Dessa forma, eu tenho o du como menos seno de θ' dθ'. Então, eu vou precisar de um sinal aqui para compor esse du. Então, vou colocar aqui, multiplicar isso daqui por menos. E também vou colocar outro sinal de menos aqui para compensar, né? E também eu vou verificar logo esses limites de integração. Quando eu fizer o cosseno de 0 desse limite, que foi a função que eu fiz a substituição, cosseno de 0 dá 1, então o limite inferior é 1. Quando eu aplicar essa função aqui em π, vai dar menos 1, então o limite superior é menos 1. E agora eu continuo copiando. Eu vou colocar esse menos aqui em evidência.
quer dizer, tirar da integral, né, como uma constante. E aqui eu fico, onde tiver cosseno de θ', eu vou trocar por u, e o menos seno de θ', de θ', vou trocar por du. Vai ficar a integral de z menos au du sobre z ao quadrado mais a ao quadrado menos 2az u elevado a 3 meios, vezes a integral de 0 a 2π, que é a integral mais externa aqui, em relação à filinha. Essa integral aqui, resultado dela é filinha, avaliado de 0 a 2π, que é igual a 2π menos 0. Então, eu vou substituir aqui, né? Vai ser Q sigma a ao quadrado sobre 2ε0, porque 2 daqui simplificou com esse 2, e o π simplificou com π, e o sinal de menos eu não coloquei, porque aqui eu vou inverter os limites de integração, né? Para deixar o limite de menor valor como sendo o limite inferior, e o limite de maior valor como sendo o limite superior aqui dessa integração. Então, vou ter ainda a integral de menos 1 até 1. E com isso, eu compensei esse sinal de menos aqui. Aí eu vou repetir aqui, né? A integral de z menos au sobre z ao quadrado mais a ao quadrado menos 2azu elevado a 3 meios, né, em relação a u. Essa integral aqui é uma integral tabelada, né? Então vou repetir aqui colocando já o resultado dela. Então o resultado dessa integral é isso daqui. O z menos a sobre z ao quadrado vezes essa raiz quadrada aplicado de menos 1 a 1. Eu vou tirar esse z ao quadrado aqui, porque ele vai se repetir nas duas parcelas, né? E é uma constante. Então já vou escrever logo aqui. Substituindo u por 1, né? Então vou ter z menos a sobre a raiz quadrada de z ao quadrado mais a ao quadrado menos, esse u ficou substituído por 1, 2az. Aí eu fecho aqui a raiz, né? Menos, agora isso daqui é substituído, avaliado no limite inferior, né? Então vou ter menos z menos a raiz quadrada de z ao quadrado mais a ao quadrado, mais, que eu vou substituir esse u por menos 1, 2az. E isso fica assim. Eu vou repetir essa constante aqui. E aqui eu vejo que tem um produto notável, né? Que o z ao quadrado mais a ao quadrado menos 2az, isso aqui é igual ao quadrado da diferença z menos a ao quadrado. Se eu expandir isso daqui, vai dar z ao quadrado mais a ao quadrado menos 2az. Esse menos aqui eu posso distribuir já aqui em cima, para deixar o denominador positivo, né? Então vai ficar mais z mais a. E aqui tem outro produto notável, que é o produto notável z mais a ao quadrado. E aqui eu tenho a raiz quadrada de alguma coisa ao quadrado, né? Esse é o módulo. Então vou substituir aqui, né? Eu tenho z menos a sobre o módulo de z menos a, mais, aqui eu tenho z mais a sobre o módulo de z mais a. E agora, quando eu cheguei em um módulo, o que eu tenho que fazer é analisar a minha situação para decidir como eu vou usar esse módulo, né? Porque se a gente lembrar aqui, o módulo na função modular é dada como o próprio x aqui dentro, desde que esse x seja maior ou igual a zero, ou pode ser dado como menos x se esse x for menor do que zero. Por exemplo, o módulo de menos 5, eu avalio que esse menos 5 se encaixa nessa segunda sentença aqui, então ele vale menos isso daqui de dentro, menos 5, que é igual a 5.
Deu certo. E o módulo de 5? Isso daqui, o 5 se encaixa nessa sentença, que ele é maior do que ou igual a zero. Então ele vale simplesmente repetir o que está aqui dentro. Então essa daqui é a função modular, né? Então eu preciso avaliar, eu preciso comparar Z com A. Mas eu tenho duas situações diferentes. Eu tenho a situação, a carga fora da esfera. Fora da esfera significa Z ser maior do que A. Porque se a gente voltar aqui para a imagem, o Z é a distância que a carga tem até a origem. E o A é a distância que tem da origem até a superfície. Então se o Z for maior do que a carga está fora. Se o Z for menor que a carga está dentro. Então, para a situação de carga fora, eu pego essa inequação aqui, Z maior do que A, para a carga fora, né? Então, se eu pegar essa inequação, o Z maior do que A, e somar A nos dois lados dessa inequação, eu vou ter Z mais A maior do que 2A. Só que 2A é maior do que zero. Portanto, Z mais A é maior do que zero. Eu tenho Z mais A aqui, eu também preciso achar uma relação Z menos A, né? A partir disso daqui que está definindo minha situação de fora da esfera, para verificar se ela vai ser maior do que zero ou menor do que zero. Então, eu pego isso daqui e subtraio A em ambos os lados aqui dessa equação. Então, vou ter Z menos A maior do que A menos A, que é zero. Então, tudo bem. O Z mais A é maior do que zero e o Z menos A é maior do que zero. Então, essas duas expressões se encaixam aqui na primeira sentença. Então, o que significa? Que aqui, para a carga fora da esfera, o módulo de Z mais A vale Z mais A e o módulo de Z menos A vale Z menos A. Outra situação agora é a carga dentro da esfera. O que significa a carga dentro? Se a gente lembrar lá da imagem, Z localiza a carga de prova e A é o raio da esfera. Então o Z tem que ser menor do que A para que essa condição de carga dentro da esfera seja satisfeita. Então vou partir desse Z menos A e vou subtrair A nos dois lados, né? Então vou ter Z menos A menor do que A menos A, que é zero. Então já sei que Z menos A é menor do que zero. Se eu pegar aqui e somar A nos dois lados, eu vou ter, né, que o Z mais A é menor do que 2A, mas eu tenho que olhar para essa quantidade aqui em comparação com o zero, né? E eu comparo da seguinte forma. O Z é uma quantidade positiva, é a localização da carga, o módulo do vetor que localiza a carga. O A é o raio, também é positivo. Então aqui eu estou somando duas coisas positivas. Então isso daqui é maior do que zero, né? Eu posso considerar só essa inequação aqui. Se eu passar essas duas parcelas para outro membro com sinal negativo, né, eu vou ter menos Z menos A menor do que zero. Eu multiplico tudo isso aqui por menos 1. Aí eu chego em Z mais A maior do que zero. Então, nesse caso aqui de carga dentro da esfera, o módulo de Z menos A, como ele é menor do que zero, ele se encaixa aqui nessa sentença. Então ele vale menos o que está aqui dentro do módulo, Z menos A. E o módulo de Z mais A para a carga dentro da esfera, ele se encaixa aqui nessa primeira sentença. É Z mais A que é maior que zero, né? Então eu só repito o que está aqui dentro. Agora eu já sei como partir dessa equação para as duas situações diferentes, né? Então eu vou voltar lá para o enunciado para mostrar o que a equação está pedindo. Pede aqui encontrar a força exercida por essa distribuição de carga sobre uma carga pontual Q, situada sobre o eixo Z, para o caso em que Z é maior do que A e para o caso em que Z é menor do que A. Então eu vou apresentar essas duas forças como resposta para essa questão. Então, o que eu tenho que fazer a partir de agora?
vou separar aqui e indicar, né? Carga fora. Então vou pegar isso daqui e falar, né, que a componente Z para a carga fora vai valer isso daqui, eu substituo nesses módulos, né? E aqui eu ainda estou calculando só a componente. No caso das outras componentes, eu não precisei pensar se elas estavam levar em consideração, né, se estava dentro ou fora da carga, porque nos dois casos iriam zerar. Então, nesse caso, a matemática foi até generosa com a gente, fazendo com que aquela expressão zerasse antes que nós tivéssemos que escolher situar a carga dentro ou fora da esfera, né? Então, eu repito isso daqui. E aqui, o Z menos A, eu só vou repetir. E o módulo de Z menos A, eu olho aqui, ó, carga fora. O módulo de Z menos A é igual a Z menos A. Mais o Z mais A eu só repito. Aí eu volto aqui e vejo o módulo de Z mais A para a carga fora é Z mais A. Então, isso daqui vale 1. Isso daqui vale 1. Então, mais 1, 2, né? Simplifica com esse 2. Então, o FQZ, nesse caso, é Q sigma A ao quadrado sobre ε0 Z quadrado. E dessa forma, a gente pode voltar aqui para essa equação, essa daqui, e substituir. O FQx deu 0. O FQy deu 0. E o FQz para a força com a carga fora da casca esférica, a gente encontrou isso daqui. Então, substituindo, a gente vai ter, né? Eu vou até colocar aqui 0 na direção de x, mais 0 na direção de y, mais a Q sigma A ao quadrado sobre ε0 Z quadrado. E agora a gente vai considerar aqui a situação de carga dentro da casca esférica, né? A gente vai partir disso daqui. Q sigma A ao quadrado sobre 2 ε0 Z quadrado. E aqui no numerador eu tenho Z menos A. No numerador da outra eu tenho Z mais A. Então aqui eu tenho um módulo de Z menos A. Então olha aqui, ó, para dentro, que é o regime que eu estou trabalhando agora, o módulo de Z menos A é igual a menos Z menos A. Então, menos Z menos A. E o módulo de Z mais A para dentro é igual a Z mais A, né? Então, isso daqui dá 1, isso daqui dá menos 1, e esse parênteses 0. Então, isso aqui 0, né? Aí, eu escrevo aqui a força resultante em que para Z menor do que A é dada por FQ igual, só voltar lá naquela equação, essa daqui que está lá em cima, e substituir o que a gente encontrou na componente x, na componente y e na componente z. A gente vai ter 0 na direção de x, mais 0 na direção de y, mais 0 na direção de z. Então, agora que a gente pode apresentar, né, o resultado final como forma de função sentença, né, a solução para todo o espaço. A força em Q é igual a isso daqui, se Z é maior do que A, ou ela é igual a 0 se Z é menor do que A. Outra coisa que a gente pode fazer é que aqui ainda está em termos das densidades, né? A questão deixou esse gancho aí, porque no começo ela pediu qual é a carga Q' total da esfera, né? Então a gente já calculou isso daqui, a gente tem essa relação entre
esse sigma e esse Q'. Então daqui eu posso fazer que o sigma vale Q' sobre 4π a ao quadrado. Eu posso pegar isso e substituir lá na minha resposta final. Então eu tenho essa resposta, ou eu posso apresentar essa resposta aqui que não vai ser mais em termos de densidades, né? Aqui no sigma eu vou substituir por, eu vou ter, né, o Q, eu vou ter o Q' sobre 4π a ao quadrado. Aqui eu ainda tenho o ε0 e o z quadrado, e em cima eu ainda tenho o a ao quadrado e o versor de z. Aí simplifica aqui o a ao quadrado com a ao quadrado, né? Então eu vou ter 1 sobre a 4π ε0 vezes Q' sobre z quadrado na direção de z, se z é maior do que a, ou 0 se z é menor do que a. Agora aqui está no formato tradicional da lei de Coulomb. E aqui a gente vê, né, mais uma vez, que a gente já viu isso em outro exercício aqui do Wagner, que uma carga dentro de uma distribuição esférica não sente efeito das cargas externas, que é representado por esse zero aqui. Então dessa forma a questão fica resolvida.